Então, vamos dar sequência ao nosso estudo. Estamos nos yogas tibetanos dos sonhos, perdão, do sono. Nós estamos no capítulo 27, né? Para quem está acompanhando pelo, pelo livro novo lá na página 231. E para quem acompanha pelo Kindle ou por outra ferramenta, nós estamos no capítulo 27. Nós vamos. Chega o áudio. Vamos iniciar com uma breve prática hoje e nós vamos fazer a leitura e o estudo aí do capítulo 27 e do capítulo 28, certamente hoje. Mantemos nossa coluna ereta. Relaxamos nosso corpo, focamos em um ponto à nossa frente, para trazer a nossa mente para esse tempo, esse lugar. Iniciamos com as 9 respirações de purificação.
Levamos nossa consciência até o topo de nossa cabeça. E acima da nossa cabeça, a altura de mais ou menos um antebraço, nós visualizamos o guru. Visualizamos que do coração do guru surgem 3 sílabas: Ram, Yam, Imam. Fogo, vento e água. E essas 3 sílabas são direcionadas até nós e nós somos purificados, purificadas pelo fogo, pelo vento e pela água. Visualizamos que da testa do guru emana a sílaba A, uma corrente de luz branca que toca a nossa testa e faz de nosso corpo iluminado do guru, da garganta emana a sílaba Om, uma corrente de luz vermelha que toca a nossa garganta e faz da nossa fala a fala iluminada. E que do coração do guru emana a sílaba Rom, que toca o nosso coração, faz a nossa mente a mente iluminada do guru. Visualize que o guru desce, se aproximando do topo da cabeça, e na abertura do canal central, ele tem aproximadamente o tamanho do seu punho. E dessa forma,
O guru adentra pelo canal central, chegando à altura da garganta. Na altura da garganta, tem o tamanho do seu polegar. E ainda seguindo pelo canal central, o guru atinge, chega no coração, onde toma assento. E no coração, ele tem o tamanho e o formato de um tigre, aproximadamente o tamanho de uma unha. Sinta a presença do guru, sinta a sua mente fundida com a mente do guru. Da coroa da minha cabeça, o palácio da grande bem-aventurança, rezo a ti, benevolente lama raiz, ó precioso, conceda-me as bênçãos de reconhecer a minha verdadeira natureza como Buda. Da coroa da minha cabeça, o palácio da grande bem-aventurança, rezo a ti, benevolente lama raiz, ó precioso, conceda-me as bênçãos de reconhecer a minha verdadeira natureza como Buda. Da coroa da minha cabeça, o palácio da grande bem-aventurança, rezo a ti, benevolente lama raiz, ó precioso, conceda-me as bênçãos de reconhecer a minha verdadeira natureza como Buda. Visualize o espaço em que você está, repleto de daquines, de protetoras e protetores. Protegem a sua casa, o espaço em que você está, a sua prática, sua família. Que esses seres de proteção asseguram as condições para o sono, concedendo aconchego, proteção, espaço adequado. Sinta essa proteção, se perceba protegida, protegido. Confie nessa proteção.
Quando se sente confiante na proteção, seguro dessa proteção, leve a consciência até o coração. Visualize no coração um lótus de cor azul. Teu corpo é a mandala sede do Dharma. Sob esse lótus azul, a Dakini reside no seu coração. Sinta a presença, como uma luz interna. A partir desse lótus, no centro do seu coração, visualize as 4 pétalas. A Dakini se manifesta como um tigre, como luz, tom azulado. Do seu lado esquerdo, visualize que na ponta da pétala de lótus existe um tigre de cor amarela. Por um instante, relaxe nesse tigre.
Atrás de você, na outra ponta do lótus, visualize o tigre de cor vermelha. Relaxe. Permaneça na presença, relaxada. Sua direita, visualize a ponta do lótus, tigre da cor verde, uma esfera de luz, com uma das emanações da Dakini, na sua frente, diante de você, tigre de cor azul luminoso.
Dentre a mandala, se dissolvendo no tigre, seu coração. Somos do estudo do texto, lá no capítulo 27, o tigre. É, na perspectiva tântrica, nós temos as diferentes formas de visualização das deidades, com toda a perspectiva de geração da deidade, com modos específicos de visualização, com características muito próprias. Quando a gente adentra nas perspectivas das práticas Dzogchen, cada vez mais a visualização vai se tornando mais sutil. E aí, cada vez mais a gente vai se relacionando ou tendo contato com isso que nós chamamos de tigre, né? Com essas esferas de luz. Então, há alguns níveis da prática do Dzogchen, principalmente do Togyo, que nós vamos visualizar esses tigres e trabalhamos com essa perspectiva das esferas de luz, né? Então, na prática de yogas do sono, como prática de clara-luz, como prática de experiência da luminosidade, nós acabamos trabalhando bastante na perspectiva dos tigres. E aí o Rinpoche, logo depois de introduzir a visualização da prática que tem por base a perspectiva propriamente do tigre, da esfera de luz, então ele já traz um breve texto, né, explicando para nós essa concepção, né, o tigre em si. E aí ele começa explicando. Existem muitas definições de tigre, e cada uma delas é apropriada a diferentes contextos. No contexto dessa prática dos yogas do sono, Tigli é uma pequena esfera de luz que representa qualidades específicas da consciência, ou no caso do Tigli central, representa a própria consciência desperta, Rigpa. Então, o Tigre, essa esfera de luz, tem essas características, né? Tem essas, de certa forma, funções. Só que é uma perspectiva muito sutil da representação. Diferente, por exemplo, quando nós estamos numa perspectiva mais tântrica, em que nossa mente vai construir a deidade como uma imagem,
né, com uma série de características, com uma série de qualidades. Na perspectiva do Tigre, nós vamos para uma experiência muito sutil dessa realidade. Quando nós adentramos, então, na perspectiva do Dzogchen, nós vamos falar das 5 luzes primordiais, das cinco luzes, que são esses tigres, pavilhão das 5 luzes, né? O branco, o vermelho, o amarelo, o verde e o azul. E nessa prática, nós adentramos no sono, fazendo o caminho sutil dessas 5 luzes. E a luz central, que está ali sobre o lótus azul, então ela tem um tom azulado, né? Essa luz central, ela representa a Rigpa, que é a própria Dakini, né? Que nós somos instigados pelo Rinpoche a praticar o dia todo como se ela fosse nossa amiga, como se ela estivesse no nosso dia a dia e reconhecendo a presença dela ali no coração. Embora, em última análise, a consciência deva ser estável, sem a necessidade de se apoiar em nenhum objeto, até que essa capacidade seja desenvolvida, a luz é um apoio útil. Então, Rigpa, todos os tigres, luz é o que há de mais sutil. Então, a luz é um apoio útil. A luz é brilhante e límpida. Embora ainda esteja no mundo da forma, ela ainda é algo, ela é menos substancial do que qualquer outro objeto perceptível. Por isso, luz passa a ser, na perspectiva Dzogchen, na perspectiva dos tigres, o elemento de meditação. Porque ele não tem característica, ele não é, não consigo pegar, ele não representa alguma coisa. Ele é luz, ele é límpido, ele é somente luz. Então, é o que há de mais sutil. Por isso, quando nós praticamos, por exemplo, o Buda da Medicina, que é uma prática que nós fazemos na quinta-feira de manhã, nós enviamos uma luz muito específica, que é a luz Baidúria, que é uma luz azul, né, que tem esse poder de cura. Então, se trabalha muito nesse nível bastante sutil das luzes. A visualização dos tigres é uma ponte, uma ajuda útil até que a própria luz perceptível possa ser abandonada e o praticante possa permanecer na consciência luminosa, livre de qualquer imagem, inclusive da imagem da própria luz. Ao visualizar o tigre sobre as 4 pétalas azuis do chácara do coração, não é necessário tentar determinar o lugar anatômico exato. Importante é sentir o centro do corpo na região do coração. Use a consciência e a imaginação para encontrar o lugar correto, o lugar em que haja uma experiência que possa apoiá-la, o centro do coração. E lá, no centro do coração, o tigre, sob o lótus azul. Esse tigre de luz branca que se torna azulada por conta do lótus é a própria Dakini, é a tua consciência. As cores dos tigres não são escolhidas aleatoriamente. A cor afeta a qualidade da consciência e as luzes coloridas têm o objetivo de evocar qualidades específicas que devem ser integradas à prática. Da mesma forma que os chakras,
as cores e as sílabas específicas constituem um progresso no Yogas dos sonhos. As diferentes qualidades podem ser experienciadas à medida que passamos de um tigre para o outro, amarelo, verde, vermelho, azul. Conforme nos permitimos ser sensíveis às diferenças entre elas. E aqui a gente entra num nível cada vez mais sutil. Cada vez mais sutil. A cor amarela, a cor vermelha, a cor verde, a cor azul, ela traz para nós sensações, percepções. E é nessas sensações, percepções, que nós, de alguma forma, agimos. E é como uma mandala. As 4 portas da mandala dizem de atividades. E cada porta da mandala está associada a uma ação da mente iluminada. Então, as deidades de poder, as deidades enriquecedoras, ou incrementadoras, as deidades pacíficas, as deidades iradas. E essas 4 cores dizem dessas 4 ações da mente. Então, o vermelho, né, ele diz de uma ação. Então, ele diz de uma forma da mente. Ele tem as características da magnetização. O vermelho ele atrai, o vermelho ele chama atenção. Então, tudo aquilo que de sensação dessa cor diz dessa entrada, né, desse processo de adentrar a mandala. E o Rinpoche diz, nós vamos evoluindo na medida em que nós nos tornamos sensíveis à experiência dessas cores. Essa não é uma prática desenhada para transformar nossa identidade. No yoga do sono, a identidade é completamente abandonada. Não é como o Tantra, que nós vamos transformar uma coisa em outra. No yoga do sono, nós abandonamos a identidade. Nós vamos nos fundindo a essas luzes. O objetivo não é sustentar uma visualização, como pode acontecer numa prática tântrica. No entanto, a mente precisa ter algo para se agarrar. Se não utilizarmos a luz, ela se agarrará a alguma outra coisa. Por isso, a luz. Antes de termos experiência de Rigpa, é difícil imaginar como podemos permanecer conscientes sem um sujeito, nem um objeto de consciência. Normalmente, a consciência requer um objeto, que significa a consciência ser sustentada por uma forma ou atributo. As práticas em que o objeto visualizado ou a identidade subjetiva são dissolvidos treinam o praticante a permanecer consciente à medida que os apoios dualísticos para a consciência desaparecem. Na sessão anterior, em que nós discutíamos Dzogchen, foi essa a pergunta do Marcos, de alguma forma, né? Foi exatamente esse o ponto que ali a gente estava tentando refletir. Como é que fica se não tem um objeto observado e um objeto observando? E aí o Rinpoche, ele diz, olha, enquanto estamos praticando, a consciência precisa desse lugar para ficar sustentada, que possa ser a luz, que possa ser um objeto, uma deidade, né, uma forma, um atributo. As práticas em que o objeto visualizado, a identidade subjetiva,
são dissolvidos. E aí a gente falava muito da perspectiva da mente-céu, porque se dissolve os objetos de sustentação, treinam o praticante a permanecer consciente, à medida em que os apoios dualísticos para a consciência desaparecem. Elas nos preparam para o yoga do sono, mas não são como o próprio yoga do sono. Até mesmo a prática é um apoio. No yoga do sono, de fato, não há apoio nem prática. O yoga é consumado quando a mente que depende do apoio se dissolve na base. Só rigpa, só estado desperto. Então, o Rinpoche ele chama atenção por um fato muito importante para o yogas do sono. Se nós não reconhecemos ainda a mente natural, o estado natural da mente, a gente tem muita dificuldade de fazer a experiência na prática, porque ele requer a dissolução. Ela requer a dissolução. Ela requer essa experiência de uma mente que é, ela relaxa ao ponto de não ficar na perspectiva da dualidade entre mente e objeto, entre mente que observa um objeto, entre sujeito e objeto. Então é essa perspectiva relaxada, solta. Então treinar essas visualizações em que há dissolução do corpo, dissolução dos objetos ao nosso redor, em que a total dissolução ajuda a gente a trabalhar a perspectiva de Rigpa, a perspectiva de experienciar essa mente natural, essa não dualidade. Então, os 5 versos de Dao Gyao Tsen, o refúgio interno, que a Academia das Três Portas trabalha tanto o refúgio interno, a perspectiva do refúgio no corpo, na fala e na mente, né? Porque o refúgio interno é isso, é olhar para dentro, mas numa perspectiva cada vez mais sutil, né? Cada vez mais leve. E no Dzogchen também, né? E aqui pelo Yogas do Sono, quer dizer, você vai vendo as sensações, as emoções, tudo aquilo que as 4 luzes trazem até se dissolver completamente na própria consciência desperta, em Rigpa, na Dakini, que reside o centro da mandala. E o centro da mandala é o próprio corpo. O centro da mandala é o próprio corpo. E essa é uma experiência fantástica, é uma experiência muito profunda para um praticante que caminha do Tantra para o Dzogchen. Reconhecer o corpo como essa mandala, reconhecer a mente como essa mandala, reconhecer a fala como essa mandala, mas tudo isso formando a mandala vitoriosa. Então, lá no Despertando a Mente Luminosa, quando o Rinpoche vai ensinar o refúgio interno, ele inclusive ensina uma prece de refúgio para o reconhecimento de tudo isso como essa mandala que nós vamos adentrando, que é o próprio corpo. E o refúgio diz assim: o centro da mandala vitoriosa, nosso próprio corpo, fonte de todas as qualidades positivas sem exceção,
é a vastidão que contém os 3 canais e os 5 chakras. Tomo refúgio nesse corpo de vacuidade. Fala. Todas as nuvens de sofrimento e miséria reunidas são completamente dissipados pelo vento da sabedoria, revelando a vastidão não elaborada, primordialmente pura do céu. Tomo refúgio neste corpo de luz. Mente. Do pavilhão das 5 luzes de sabedoria, os 5 tigres, o centro da mandala, os 4 tigres ao redor. Irradiam-se esferas de luz não duais, clareando a escuridão das teias da ignorância. Tomo refúgio neste corpo de grande bem-aventurança. Caminho de Dzogchen, tudo vai ficando mais sutil. Ele vai ficando mais sutil. É Rigpa, é a presença, é aquela luminosidade autoconsciente que no Yogas do Sono se manifesta ali e nós visualizamos como a Dakini, sede do Dharma, né? Que habita, que reside o centro do coração sobre esse lótus azul. E como nos yogas dos sonhos, o processo é o processo de adentrar essa mandala. Nos yogas do sono também. E de chegar até a deidade que reside o centro da mandala, né? Porém, o caminho nós percorremos ao redor dos tigres postos ali nas 4 pétalas do lótus. O Anthony aqui no chat pediu para falar um pouquinho sobre a visão no Dzogchen, né? Se pudesse fazer um breve review sobre o sentido da visão no Dzogchen em relação aos outros sentidos. É, é porque é importante ficar de olhos abertos. Você comentou bem sobre isso há semanas atrás, né? Na perspectiva da prática dos yogas do sonho, do sono, a perspectiva é uma perspectiva Dzogchen, né? Os olhos abertos ali no início da noite, eles se conectam à lamparina que nós podemos levar para o quarto, a lâmpada, a pequena lâmpada acesa, que representa a própria Dakini, mas todo Dzogchen é sobre visão. É a visão Dzogchen, é a perspectiva da visão. Dzogchen é uma visão, é uma forma de ver, é um modo de ver todas as todo o universo e todas as coisas. Então, o caminho do Dzogchen é uma forma de ver o mundo. E essa visão é porque normalmente nós falamos da visão da meditação e da conduta. E o Dzogchen, na perspectiva da prática, é o caminho pela visão. Então, por isso ele muitas vezes é antinomínico. No Dzogchen, para flexibilizar a mente, você faria coisas que normalmente você não faz no lugar em que nós estamos. Então, se praticar um retiro Dzogchen, por exemplo, com o Rinpoche, ele vai dizer, pega seu demônio, dança com seu demônio. Por quê? Porque é antinomínico, ele tem uma perspectiva de flexibilização da mente ao extremo. Ele é diferente de outras práticas, que ele está focado na visão correta, né? E uma visão em que nós reconhecemos que tudo é Buda, que tudo é perfeito, perfeitamente iluminado desde já, desde primeira hora.
e que não há distinção entre dentro e fora. Não há separatividade porque não há dualidade. Então, a visão aqui, Anthony, é tanto o sentido da visão como uma forma de ver, como uma perspectiva. No livro, é, onde ele está? Maravilhas da Mente Natural, que é o livro que nós lemos um pouco antes, o Rinpoche, ele se detém a explicar isso com detalhes sobre a visão Dzogchen. E eu queria encontrar exatamente onde está isto aqui. E nós estudamos um texto quando nós estávamos iniciando aqui os estudos do Maravilhas da Mente Natural, em que nós pegamos um texto exatamente intitulado A Visão Dzogchen, em que esse texto ele vai explicar em detalhes qual é esse caminho da visão. Né? A gente até pode, na época a gente distribuiu, eu disponibilizei no grupo, eu posso até disponibilizar se alguém tiver interesse. Eu não lembro exatamente aqui no livro onde está essa perspectiva da visão, mas é bem no começo dele, não sei dizer exatamente a página. Mas no Maravilhas da Mente Natural, o Rinpoche se detém a explicar essa perspectiva da visão, tanto como o sentido da visão, mas principalmente essa relação entre visão, meditação e conduta. Marco Aurélio já chama atenção que é para a página 57 do Maravilhas da Mente Natural. Perfeito. E na página 58, o Rinpoche se aprofunda na perspectiva do Dzogchen, trazendo cada um dos elementos. Eu não sei, Marcos, se é a página 57. Eu estou vendo aqui que é a introdução. Bom, depois eu passo para vocês bem certinho a página dessa perspectiva do Dzogchen enquanto visão. Na introdução. Na introdução, na página, no prefácio, o Rinpoche já trata disso, né? E depois ele vai se aprofundar. Mas lá na página 14, ele já vai dar esse panorama, 14 e 15, e depois ele vai se aprofundando em mais de um ponto. Perfeito? Alguém gostaria de fazer algum comentário, alguma pergunta? Vamos fazer a dedicação. Toda a virtude pura, realizada por meio das três portas, dedico para o bem-estar de todos os seres dos três reinos. Havendo purificado todas as aflições e todos os obscurecimentos dos três venenos, que rapidamente possamos atingir o estado completo de Buda nos três corpos. Preste longa vida de Tenzin Rinpoche, pelas bênçãos das três joias dos Budas e Bodhisattvas, pela força da infalível verdade última, e pelo poder da meditação de nós praticantes, detentor dos ensinamentos, possa sua vida ser muito longa. Boa noite, muito obrigado. Boa noite, Denis. Boa semana. Boa Boa noite, Denis. Boa semana. noite a todos.
Obrigada. Boa noite, pessoal. Boa noite, Boa Denis. noite. Obrigado. Boa Luiz, noite, boa noite. Denis. Obrigada. Pessoal, boa noite. Noite. Boa Noches. Gracias.